Bom, pessoal, eu vim aqui para trazer para vocês informação bem objetiva sobre a assimetria em ortodontia, através de um fluxograma que nós criamos para você poder compreender melhor este assunto. Nesse fluxograma, nós dividimos as assimetrias em ortodontia, que são ministradas no nosso módulo 15 da especialização de ortodontia, em assimetrias dentárias, que, por sua vez, podem ocorrer no eixo Hall ou no eixo Yan. Esses eixos vão determinar o tipo de assimetria. Então, o eixo Hall é aquele eixo onde você vai ter um canino mais baixo do que o outro, né? Ele dá aquele sorriso torto. E o eixo Yan é aquele eixo caracterizado quando a rotação ocorre, gerando, então, um desvio de linha média, que pode ser na arcada superior ou na arcada inferior. Bom, pessoal, e dentro das assimetrias dentárias, quando é que eu tenho assimetrias no eixo Hall? Eu posso ter assimetria no eixo Hall em duas situações. Número um, se você tiver a perda dos antagonistas. Então, naturalmente, se eu perdi de 44, né, a 47, o meu 14 a 17 ele vai instruir. E a outra situação bem peculiar é quando você tem um paciente com Broad, que é a mordida cruzada posterior por vestibular, onde você também vai ter uma extrusão de um grupo de dentes que, apesar de terem os dentes antagonistas, eles não ocluem entre si, tá? Então, essas são as duas situações em que eu posso ter uma simetria dentária em torno do eixo Hall. Em torno do eixo Yan é muito mais comum, né? É a velha desvio da linha média, e isso vai ocorrer o tempo todo, quando, por exemplo, você perde um 46 e a sua linha média inferior desvia para a direita. Uma outra simetria que a gente pode encontrar na ortodontia e que traz uma simetria facial, né? É a simetria funcional. Mas a simetria funcional tem um lado bom, ela é reversível. Geralmente, ela é causada por contatos deflexivos. São aqueles contatos que vão modificar a trajetória de fechamento mandibular. Então, se você eliminar os contatos deflexivos, naturalmente o paciente vai parar de defletir a mandíbula. Ou seja, ele vai parar de desviar a mandíbula para a direita ou para a esquerda durante o fechamento. Bom, estou trazendo aqui então um contato reflexivo aqui no elemento 63. Paciente de dentição mista, mas em relação cêntrica, trazendo aí um contato que possivelmente vai convidar essa mandíbula a desviar para a esquerda, tá? Então, esse contato pode ser eliminado a partir do descruzamento dessa mordida ou um simples desgaste na cúspide desse canino já seria suficiente para acabar com essa simetria facial, que nesse caso tem uma origem funcional. Aqui eu estou trazendo um caso clínico de uma paciente portadora de assimetria funcional. Então, se observar, ela tem um desvio da mandíbula, no caso para a direita, que é ocasionado por um contato deflexivo ali da mordida cruzada entre o elemento 43 e 44. Essa paciente teve o tratamento realizado sem nenhum tipo de expansão, foi só trabalhando em torque. Mas foi identificado isso, e se você olhar aqui a radiografia panorâmica dela, a gente não vê nenhuma simetria esquelética, um côndilo maior do que o outro. Então, isso nos dá realmente uma confirmação de se tratar de uma simetria funcional. Lembrando que, às vezes, o paciente pode ser portador de assimetria dentária, funcional e esquelética. Então, o diagnóstico diferencial é muito importante. No caso aqui, ela não tinha simetria dentária, não tinha simetria esquelética, então a única simetria que ela tinha realmente era a simetria funcional. Bom, já no caso das assimetrias faciais de origem esquelética, a gente traz aqui três situações mais comuns. A hiperplasia condilar mandibular, também conhecida como HCM, a reabsorção condilar e a malformação mandibular. E aí, cada uma delas com as suas características, com a sua evolução, a gente vai trazer aqui, resumidamente, o que a gente pode usar para identificar a diferença entre um e outro. Bom, em linhas gerais, a hiperplasia condilar mandibular, também conhecida como HCM, você tem um côndilo que continua crescendo mais rápido ou por mais tempo do que o outro. Lembrando que isso é um crescimento patológico, ou seja, o paciente completou 18 anos, professor, pode continuar crescendo? Pode, porque é um problema, é uma patologia. Isso não vai cessar necessariamente quando o paciente completar a maior idade e a idade óssea adulta. Então, a gente tem que se preparar e acompanhar, porque se há uma simetria facial de origem esquelética, com o tempo ela pode piorar.
Se for uma reabsorção condilar, aí você vai ter um dos côndilos, às vezes os dois, né, sofrem reabsorção. Pode ser causado por doenças sistêmicas. Então, se você tiver uma participação aqui de uma doença sistêmica, muitas vezes a gente não reconhece, não trata e a reabsorção prossegue. E isso acaba levando o paciente a uma maloclusão de classe 2 e uma mordida entreaberta. A terceira condição mais comum de assimetria facial de origem esquelética é quando você tem má formação mandibular. Então, essa má formação é de origem congênita, mas a assimetria facial ela vai aumentar, né, com o passar do tempo. Por quê? Porque o côndilo que está normal, ele vai ter um crescimento normal, enquanto que o côndilo que está mal formado, ele vai ter um crescimento muito pequeno. Então, com o passar do tempo, durante a fase de crescimento, é natural que esse paciente vá ter um agravamento da sua condição facial. Então, isso tem que ser identificado e isso tem que ser formalizado aos responsáveis para que não se faça uma associação errada entre a piora da simetria facial e o tratamento ortodôntico que você está realizando. Trazendo aqui características, né, de uma simetria de origem esquelética, que também vai trazer repercussões aqui de uma simetria maxilar. A gente fala muito disso no módulo, né, como identificar, quais são as características que a gente deve avaliar na radiografia panorâmica, mas isso é extremamente importante, porque aqui o prognóstico pode acontecer uma piora, independente do paciente estar em fase de crescimento ou não, porque, como eu disse, isso é um exame que eu tenho que solicitar uma cintilografia para saber se ainda existe um crescimento e em que ritmo esse crescimento está acontecendo, né? E aí eu vou conseguir, comparando o exame no côndilo direito e no côndilo esquerdo, dar um prognóstico de piora dessa assimetria facial. Lembrando que, nesse caso, se a gente for partir para um tratamento definitivo, a gente tem que envolver um tratamento ortocirúrgico. Aqui eu estou trazendo uma situação que é de um artigo, né, uma paciente portadora de reabsorção condilar bilateral, mais acentuada ao lado esquerdo, e aí você vai vendo uma característica mais de classe 2 que essa paciente vai assumindo e a mordida ficando entreaberta, né? Então, enquanto houver reabsorção de côndilo, a tendência é que tanto a classe 2 e a mordida aberta continue piorando. E como eu falei, de todas as causas de assimetria esquelética, né, a gente pode ter na reabsorção condilar uma condição sistêmica, então é importante a gente investigar. Quando acontece bilateralmente, dificilmente você desenvolve uma simetria facial. Você vai desenvolver mais uma relação de classe 2 e uma mordida aberta. Mas quando isso acontece em um único lado, você passa a desenvolver uma simetria facial, porque de qualquer forma você vai ter uma simetria na estrutura mandibular. Por último, aqui trazendo um exemplo de uma simetria facial de causa esquelética relacionada à má formação congênita aqui da mandíbula. Então, se vocês repararem bem, é um paciente de dentição mista, né? Então, provando que isso aí não tem idade e a gente tem que saber reconhecer. E tem um agravante, o fato de ele estar em época de crescimento. Se você reparar, o mento desse paciente está desviando para o lado direito, né? Que é o lado que tem um côndilo afetado. Por que isso está acontecendo? Porque o côndilo esquerdo desse paciente está crescendo normalmente, enquanto que o côndilo direito cresce muito pouco, porque ele tem uma má formação. E a gente sabe que o côndilo é o centro de crescimento da mandíbula. Então, o que a gente espera aqui no decorrer desse tratamento? Que mesmo que a gente coloque aparelho, corrija aqui o overjet, alinhe velhos dentes, consiga colocar todos os dentes em erupção, em oclusão, você vai ter, ao final, uma simetria facial que estará se agravando à medida em que a gente vai tendo um crescimento assimétrico entre os côndilos. Se a gente fizer uma radiografia, a gente vai ver o côndilo assimétrico, como já vê aqui, né? E sempre é bom observar as radiografias panorâmicas que já vem no kit. E se a gente fizer uma cintilografia, a gente consegue saber o quanto que um côndilo está crescendo mais do que o outro pela reprodução celular que é acusada no exame. Então, para concluir, pessoal, está aí o fluxograma completo da assimetria em ortodontia. A gente espera que se ajude vocês a compreender o assunto. É um assunto muito importante, porque ele traz assimetrias dentárias, funcionais e esqueléticas. Lembrando que as assimetrias funcionais e assimetrias esqueléticas trazem repercussão na face, ou seja, a gente vai ter um desvio aí do mento, sendo que na funcional esse é um desvio reversível
e na esquelética isso é um desvio irreversível, né? Sendo apenas tratável por meio de tratamentos ortocirúrgicos. É isso e até o próximo vídeo.